Mateus capítulo de número 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Estamos dando sequência à nossa série Sermão do Monte. Inicialmente seria uma série sobre as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças é apenas o início daquilo que vamos tratar nessas quartas-feiras aí, que certamente vão adentrar o ano que vem. Então, Mateus capítulo 5, versículo 4, vamos hoje meditar e compreender esse versículo um pouco mais profundamente com a graça de Deus. Vamos ler juntos, acompanhe o texto, a leitura da palavra de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém, irmãos? Vamos ficar atentos aqui agora nesse momento, porque eu sei que Deus vai falar com cada um nessa noite, uma vez mais, pela palavra dele. Irmãos, eu tenho citado aqui, e eu vou citar ao longo da série inteira, possivelmente, pelo menos 2 teólogos que eu tenho como referência na minha caminhada espiritual e no meu ministério da pregação da palavra. E são eles, um é um batista, que é o D.A. Carson, americano, e o outro é presbiteriano, lá da Inglaterra, o Martyn Lloyd-Jones. E eles serão citados aqui profundamente nessa palavra dessa noite. E o D.A. Carson, ele no seu livro Sermão do Monte, exposição de Mateus 5 a 7, ele disse que esse versículo 4, que nós lemos agora aqui, é uma consequência natural do que acontece no versículo 3. Então vale você ler o 3 para você entender qual é o argumento dele. O 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí está dizendo, vamos ler de novo, Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós explicamos na semana passada que o pobre em espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual, reconhece que sem Deus ele não é nada, e reconhece que ele precisa de Deus para viver, ele depende da graça de Deus para viver. Me lembra daquela música antiga, não sei se vocês vão saber, que eu não lembro qual é o cantor, mas ele cantava assim: sem a graça de Deus é impossível viver, por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Adriana, dando evidências da sua idade, né? A Lorena não sabe o que é essa música, nem Karine, mas a Maria Alice conhece, a Adriana conhece, o pessoal dos anos 90 para trás conhece, né? O pessoal do 40 a mais. E a música fala sobre isso, né? Eu dependo da graça de Deus para viver. Então, os que choram, você só pode viver esse versículo 4 se você viver o 3. Osés de Paula, isso aí, pentecostal, nosso irmão em Cristo. Irmãos, você só pode chorar nesse contexto de Mateus 5,4 se você tiver um quebrantamento de coração e tiver um reconhecimento da tua carência espiritual, da tua necessidade de Deus para tudo. Você não é nada, não tem nada, não faz nada sem Deus. Esse é o humilde em espírito, ou o pobre em espírito. Esses pobres em espírito choram. A promessa para quem é pobre de espírito receberá o reino dos céus, portanto, receberá a vida eterna, receberá todas as bênçãos de Deus prometidas no seu evangelho, o reino que já começou, mas ainda não foi consumado, um reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Já entrou no reino, já pertence ao reino, já é cidadão celestial. Esse que é humilde de espírito, esse que depende de Deus para viver. Aí esse que é tão humilde, tão humilhado pela graça de Deus, tão dependente dessa graça, tão carente de Deus, tão submisso, tão insuficiente, reconhece isso, não é orgulhoso, não é autossuficiente, não é arrogante, não é uma pessoa egoísta, egocêntrica, não, é o contrário, é humilde, depende dele. Essa pobreza espiritual, não é pobreza financeira, nós explicamos semana passada isso. Esse é bem-aventurado. Nós explicamos também que ser bem-aventurado não é apenas ser feliz, certo? Vocês lembram disso?
É mais que ser feliz, é o quê? É ser abençoado. E ser abençoado, o próprio J. Carson vai dizer que essa palavra, mais ligada ao original hebraico, na verdade, o texto do Novo Testamento está em grego antigo, koiné, que já extinguiu. Nós temos um grego moderno que tem muita semelhança, mas muita coisa nova. O texto está em grego, mas a mentalidade, o pensamento, a cultura, a forma de enxergar Deus e o relacionamento com Ele é uma forma judaica, hebraica. Portanto, a palavra que poderia ser melhor utilizada para entender bem-aventurado não é a palavra grega, mas a palavra hebraica, que tem a ideia de algo maior do que ser feliz, algo maior do que prosperidade financeira, material. Significa ser abençoado, bem-aventurado, bendito, abençoado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é humilde de espírito, abençoado, aprovado por Deus. Esse é o sentido de ser bem-aventurado. Então, aprovado por Deus é humilde em espírito. Aprovado por Deus é o que chora. Só pode chorar se você for humilde em espírito. Os arrogantes não choram, os soberbos não choram, os sem fé, os que não dependem de Deus para muita coisa não choram. Mas aqueles que são humilhados pela graça de Deus, aqueles que carecem dele para tudo, dependem dele para tudo, esses vão chorar. A promessa para eles é qual? Os que choram serão consolados. Então, J. Carson vai dizer que esse choro aqui, no texto das bem-aventuranças, pode ser entendido como o comportamento emocional da pobreza em espírito. Então, os humilhados pela graça, os de coração quebrantado, porque estão de coração quebrantado, porque dependem dele, eles choram na presença dele. Agora, Martin Lloyd Jones, no seu livro Estudo do Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que ele falou, que é muito rico, o que ele compartilhou. Eu acabei pegando muita coisa aqui do que ele falou para construir essa palavra. Essa bem-aventurança, tal como a primeira bem-aventurança, que é humilde de espírito, essa bem-aventurança de chorar, essa bênção de chorar, essa felicidade de chorar, se destaca de imediato, caracterizando o crente como alguém inteiramente diferente daquele que não é crente, daquele que pertence a este mundo. De fato, o mundo consideraria essa declaração, e o mundo faz isso. Eu estou tentando traduzir, que ele fala um pouquinho difícil aqui, senão fica uma linguagem muito difícil. Mas de fato o mundo vai considerar essa declaração e vai fazer de forma... Já faz efetivamente, já realiza isso. Eles consideram isso ridículo. Uma declaração de felizes os que choram, isso é ridículo. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização, o mundo se organiza, se fecha sobre essa ideia de que chorar é uma coisa que tem que ser descartada, evitada. Não é virtuoso, não é uma coisa boa chorar. O mundo tem uma filosofia que estabelece o seguinte: esqueça as suas dificuldades, volte as costas para os problemas, faça tudo o que tiver ao seu alcance para você não enfrentar os males dessa vida. O mundo tem uma opinião. As coisas já são muito ruins para que a gente ainda fique preocupado com procurando esse sofrimento, essa angústia, essas tribulações. Sendo assim, busque felicidade, busque sorrir, busque ter prazer, busque se alegrar, celebrar. A vida no mundo, ou de uma pessoa mundana, ela é organizada em vários aspectos. Você tem a mania dos prazeres, você tem a busca pelo dinheiro, uma energia colocada com muita dedicação para buscar ser entretidos, passar a ter entretenimentos. São apenas algumas expressões do grande alvo do mundo, ou seja, eles querem evitar a necessidade de chorar. E essa atitude de quem fica lamentando, de quem sofre, não é diferente que o Evangelho vai dizer contra o mundo: felizes os que choram. Definitivamente, Lloyd Jones vai dizer: esses são os únicos que são felizes. Eu achei algo tremendo demais. Só os que choram são felizes. Vamos ver agora na sequência o que não significa o choro nesse texto.
E o que significa de fato aqui chorar, levando em consideração todo o contexto do ensino de Jesus, principalmente incluindo o ensino dele aqui no Sermão da Montanha. Então eu quero falar aqui uma coisa que essa ideia do choro, essa maneira de agir, que é uma reação emocional a essa condição nossa diante de Deus, de humilhação, essas marcas que nós estamos apresentando aqui de um cristão, de um cidadão do reino, elas são extremamente espirituais. Esse humilde não é pobre financeiramente necessariamente, ele pode ter dinheiro, ele pode ter trabalho e dinheiro, mas ele é pobre espiritualmente. Pobre porque depende da riqueza espiritual que provém da graça de Deus, amém? E esse que chora, ele não está chorando apenas humanamente, entende? Não é o choro da perda de um filho, não é o choro da perda de um emprego, não é um choro da perda de um relacionamento, não é um choro relacionado a sofrimentos que todos nós não estamos livres de passar por eles. Esse é um choro espiritual. Então, esse choro, ele acontece quando nós contemplamos a nossa própria miséria espiritual diante da glória e da santidade de Deus. E a gente percebe os efeitos do pecado não apenas em nós, mas no mundo à nossa volta. Esse choro é uma reação ao pecado. Esse é um choro em função do pecado que está dentro da gente, mas também está em todo o mundo à nossa volta. Esse é um choro de quem reconhece que não se parece com Jesus como deveria. Nós choramos como consequência de um coração quebrantado e totalmente despido dessa autossuficiência, totalmente dependente da graça de Deus. Esse é um sofrimento específico. É um sofrimento que a realidade da presença do pecado impõe sobre nossa vida. Eu quero citar de novo Martin Lloyd-Jones, ele vai falar o seguinte. Vou tentar de novo aqui parafrasear. Como já vimos, essa atitude jamais é encontrada nesse mundo perdido, essa atitude de chorar, nesse contexto espiritual. Assim como existe um forte contraste com aquilo que se vê nesse passo bíblico. Uma vez mais, porém, eu sou constrangido a dizer e falando que isso é algo que não está em evidência na igreja moderna, como sucedia no passado, ou como pode ser observado nas páginas do Novo Testamento. Em certo sentido, conforme eu já havia dito, essa é realmente a nossa principal razão para considerarmos a seriedade do Sermão da Montanha. Nos preocupa o estado e a vida da igreja nos dias atuais. Isso ele está escrevendo no livro dele. Eu não demoro, eu não hesito ao afirmar novamente que a igreja não está exercendo o maior impacto nas vidas dos homens e das mulheres desse mundo, devido ao fato de que a própria vida da igreja não está organizada, não está em ordem. Para mim, não existe nada mais trágico ou carente de entendimento do que a suposição por tantos construída de que a própria igreja vai bem e que tudo quanto lhe compete fazer é evangelizar o mundo fora da igreja. Cada reavivamento novo prova claramente que aqueles que estão fora da igreja sempre são atraídos pelo cristianismo quando a igreja realmente começa a funcionar como a igreja de Cristo e quando os próprios crentes, como indivíduos, aproximam-se da descrição que aqui encontramos, isto é, das bem-aventuranças. Quanto mais a igreja vive as bem-aventuranças, mais ela está fazendo um caminho para que o avivamento aconteça e o mundo passa a ser atraído pelo Evangelho. De certa forma, devemos começar por nós mesmos, a fim de notarmos por qual razão, de maneira desafortunada, essa descrição do crente como alguém que chora nos faz sentir que, de uma maneira ou de outra, essa atitude não está evidente na igreja atual, conforme já se verificou em épocas passadas. Interessante, irmãos, Lloyd Jones escreveu esse livro em 1982, ou seja, há 43 anos atrás. Falando de uma igreja que não entende o que é a bem-aventurança do choro, uma igreja que não percebe que não está tão bem assim,
que não está organizada na sua espiritualidade e por isso o mundo não pode ser alcançado, por isso ela não experimenta avivamento. Será que isso não tem a ver com os tempos de hoje? Eu deixo essa pergunta para você pensar comigo. Eu não vou falar de outras igrejas locais, nem de outra denominação, eu vou falar da gente aqui. Será que as pessoas à nossa volta percebem o quanto nós somos humildes em espírito? O quanto nós reconhecemos que não somos nada sem Deus? E o quanto choramos espiritualmente, ou seja, o quanto lamentamos profundamente e emocionalmente a insistente prática dos pecados? Será que o mundo vê que agimos como pessoas que consideram a vontade e a palavra de Deus em tudo o que dizemos e fazemos? E será que as pessoas veem em nós uma postura espiritual que denuncia a nossa poderosa vida de oração e quebrantamento na presença de Deus? As pessoas à nossa volta percebem que nós somos carregados da presença de Deus, da autoridade do Espírito. Elas percebem que nós somos pessoas quebrantadas de coração. Amém, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? O que não é chorar aqui nesse texto, irmãos? O J. Carson novamente, ele vai falar assim, olha só. E eu acho que ele leu o livro do Lloyd Jones, com certeza deve ter lido, porque o livro dele foi lançado em 2018, e o do Lloyd Jones em 1982. Ele vai dizer assim, o mundo em que vivemos gosta de rir. Os agentes do prazer vendem alegria e risadas. Tudo em troca de lucro. O bem supremo da vida se torna diversão. E o objetivo imediato é chegar ao próximo pico de euforia. O mundo não gosta de pessoas chorosas, elas são desmancha prazeres. Aqui eu quero parar aqui para falar uma coisa com você. Eu não sei qual é a tua realidade, mas existe uma coisa hoje que Satanás tem usado para poder nos afastar de uma comunhão mais profunda com Deus, e o que ele faz é entretenimento. Ele quer te fazer rir. Ele quer te encher de piadas, de distrações, de entretenimento. É o jogo de futebol, é a novela, é a rede social, é o vídeo engraçado, é o meme. E não parece, mas enquanto você vai se entupindo dessa dopamina, desse prazer, desse estímulo químico da dopamina no seu corpo, de você ficar rindo, você está, na verdade, apenas sendo anestesiado espiritualmente. Vou falar em relação à minha vida. Eu tenho alguns entretenimentos na minha vida. Futebol é um deles. O outro é luta. Gosto de boxe, gosto de MMA. Que isso, pastor? Pecado? Não é não. Não é não. É esporte. Tem regra. Tá certo? São profissionais. Se respeitam, no final tudo certo. Mas eles lutam. Usam a sua técnica de arte marcial. Veja, eu gosto também de política. Quer dizer, passei a gostar, né? Depois de 2018 eu fui obrigado a gostar, porque agora só fala disso, né? Hoje a gente sabe todos os ministros da STF, a gente sabe todos os governadores, a gente sabe o presidente. A gente só não sabe escolher bem, né? Mas aí, eu já me percebi muitas vezes sendo levado para rede social, ou para o celular, ou para o tablet, que eu quase não vejo mais TV, para ficar perdendo tempo com essas coisas, com informação de política. Ah, gostava muito, não gosto tanto mais agora, de piada, comédia. Os comediantes fazendo piadas, stand-up, eu ria com isso. Só que, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar Jesus Cristo perdendo esse tempo com essas coisas, se distraindo com essas coisas? Você imagina um apóstolo, você imagina Pedro, que fugia de cárcere, que fugia de perseguição dos judeus, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo sob o imperador Nero. Você imagina ele gastando tempo com meme? É claro, irmãos, que nós vamos ter algum tipo de alívio emocional, cômico. A ansiedade bate, às vezes, uma distração. Mas, irmãos, esse negócio tem que ter uma dose mínima na nossa vida. Eu não estou sendo aqui legalista de proibir você de se entreter, de ver um jogo de futebol, de ver um esporte, de ver um programa de entretenimento, uma novela. Não estou te proibindo disso, não. Veja só os valores que estão sendo carregados ali e vigie o coração. Mas o problema se encontra quando a gente não consegue dominar as coisas. E eu vou dizer para você, você deveria ser muito cauteloso, cautelosa no consumo de rede social, de internet, de TV. Eu não vou ser igual um pastor que eu fiquei sabendo uma vez que ele proibia a igreja de ver TV.
TV é do diabo. Aí um dia foram visitar a casa dele e uma criancinha foi abrir o armário do quarto dele, abriu o armário e tinha uma TV embutida lá. Não vou falar que é pecado ver TV não, porque não é não. Mas é pecado quando o nosso tempo precioso da vida, do trabalho, da família, da vida na presença de Deus é roubado por conta dessas coisas. Amém, irmãos? Eu não senti firmeza em vocês não. Amém ou não? Amém. Vamos vigiar. O mundo gosta de rir. O mundo gosta de entretenimento. O mundo gosta de diversão. Mas a vida não é uma diversão. Nós nos divertimos, mas muitas vezes nós estamos lidando com coisas sérias. Sabe quem gosta muito de rir, de zoar, de brincar? O jovem, o adolescente. Porque não tem maturidade, não tem responsabilidades. E os pais também não dão, muitas vezes. Então não cresce. Porque quando você começa a crescer, você percebe que boa parte do seu tempo você tem que ler, tem que fazer trabalho da faculdade, tem que se informar, tem que se especializar, tem que trabalhar, enfrentar patrão, tem que lidar com os desafios, as dinâmicas da vida adulta. E o Martin Lloyd Jones, eu volto a falar dele, ele escreveu assim: precisamos ser humildes de espírito antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo sendo orgulhoso. O negativo vem antes do positivo. E temos aqui novamente outro exemplo, que é esse exemplo aí dessa ideia errada entre o choro, ou em relação ao choro e a alegria na fé cristã. É necessário, olha o que ele vai falar, é necessário que a convicção de pecado venha antes da conversão, pois o real senso do pecado tem que se manifestar antes que a real alegria da salvação venha a acontecer. Meus irmãos, isso faz parte da essência do Evangelho. Inúmeras são as pessoas que passam a vida inteira procurando a alegria cristã. Elas afirmam que dariam o mundo inteiro se ao menos pudessem achar esse prazer espiritual, essa alegria de ser filho de Deus. Mas assim, ele diz, eu sugiro que em 99% dos casos, essa é a explicação do fracasso. As pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar alegria. Irmãos, quando nós não compreendemos bem a doutrina bíblica do pecado, das graves consequências espirituais de cada escolha que nós fizemos unidos a Adão, de se esquecer de Deus e apenas lembrar de satisfazer nossas próprias vontades, o não entendimento adequado deste ensino que nos mostra que a salvação só pode ser recebida quando se é convencido profundamente do próprio pecado pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Sem esse entendimento fica inviável, irmãos, inviável desfrutar dos benefícios e privilégios da alegria cristã, no sentido de um prazer espiritual na pessoa de Deus em Cristo Jesus. Quando nós falamos em satisfação em Deus, ou seja, uma vida de arrependimento de pecados e confissão, adoração a Jesus Cristo, serviço cristão com alegria e com gratidão, prática do bem, da justiça ao próximo. Nós chamamos na Bíblia, você vai ver mais adiante lá no Sermão da Montanha, o que é esmola? É isso que eu acabei de falar já. Oração, jejum, essa leitura, meditação, estudo, ensino, pregação da palavra de Deus, essa evangelização que nós fazemos, irmãos, tudo isso é parte de um combo chamado alegria em Deus. Mas tem crente que não consegue ter alegria em orar, não tem alegria na Bíblia, não tem alegria no evangelismo, não tem alegria no serviço às pessoas, não tem alegria em adorar Jesus. Você fala, vamos cantar, vamos adorar Jesus. A pessoa fica, eu vou ter que adorar? Por quê? Porque não tem alegria, não dá prazer. Irmãos, para encontrar esse prazer, para encontrar os benefícios do Evangelho na vida cristã, tem que primeiro passar pela experiência da conversão, que é uma experiência que começa com o convencimento do Espírito do nosso pecado. Enquanto você não reconhecer a sua condição de humilhação espiritual, de carência, de falência espiritual, enquanto você não descobrir que você é um pecador, que merecia o inferno, mas foi salvo pela misericórdia e graça de Deus, enquanto isso não acontece com você, tu não vai entrar no nível da alegria. Você não vai ter prazer, porque você ainda vai estar debaixo do império das trevas. Deu para entender, irmão? Antes de se alegrar na presença dele, tem que chorar na presença dele. Antes de desfrutar o prazer da oração, tem que se humilhar por conta dos pecados cometidos e não confessados. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou não? Usei, tô vendo
necessidades. Irmãos, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso significa, irmãos, que nós temos que entender que não estamos falando aqui de ser cristão é ser triste, é só sofrer, não é isso que eu estou falando. Ser cristão não é só sofrer, nem pare de sofrer. Não, você vem para a igreja aqui que você não vai sofrer nunca mais. Mas também vida cristã é só sofrimento. Não, tem alegria. Tem alegria. Então, o que é esse choro? Vamos lá. Nós temos aqui duas percepções do choro espiritual. Lembrando, as bem-aventuranças são qualidades, são marcas que tornam a gente diferente do mundo. São marcas espirituais. Nós não estamos falando de coisas aqui humanas. Você não faz sozinho isso. Você não pode ser humilde de espírito por você. Você tem que passar por uma conversão. Você tem que ter a presença do Espírito Santo agindo em você. Você tem que ser nascido de novo. Quem não nasce de novo nem está nem cogitando se humilhar diante dele. E para chorar, esse choro aqui tem que ser nascido de novo. Tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então vamos lá. Primeira percepção do choro espiritual aqui, eu vou denominar choro espiritual aqui entre aspas. Primeira é para você, como indivíduo. Esse é o choro da tristeza pelo próprio pecado. Grava aí. Anota aí. É a lamentação de alguém que começa a reconhecer a podridão que é o seu pecado, quanto mais toma conhecimento da pureza de Deus. Essa prática ela é ilustrada no episódio do profeta Isaías, capítulo 6. Lembra desse episódio? No ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele tem uma visão tão gloriosa de Deus, que até os serafins escondiam o rosto e diziam uns aos outros, clamando com muita alegria e com muito temor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A reação que ele tem é: ai de mim. Quanto maior a visão da santidade de Deus, maior a percepção do próprio pecado e da própria condição humilhada diante dessa glória. Esse é o choro de um homem que tenta alcançar a pureza pelos seus próprios esforços e descobre que não consegue fazer isso. Por isso lamenta como o apóstolo Paulo lamentou em Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sobre esse choro espiritual, Lloyd Jones vai dizer assim: o choro espiritual é algo que necessariamente é resultado do fato de alguém ser humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável. Quem é humilde de espírito, quem é quebrantado, chora, irmãos. Chora o quê? Os pecados que comete. Quando contemplo Deus e sua santidade e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente eu vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. Ou seja, quando tu percebe a santidade de Deus e a possibilidade de ser como Ele é, mas você não consegue fazer isso sozinho, bate um desespero. Como eu sou pecador, como eu continuo pecando, como eu sou falho. Esse que reconhece isso e começa a chorar pelos seus pecados, se humilhar, para Jesus é feliz, é bem-aventurado, é abençoado. Deu para entender, irmão? Olha que profundo isso. Ora, isso desvenda, eu acabei completando aqui a fala do Lloyd Jones, ele vai voltar a falar: ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito, e imediatamente isso me entristece, me cumpre lamentar o fato de que sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam nesse ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e a sua vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Ora, os mais profundos conhecedores da vida do Espírito sempre recomendaram um autoexame. Ou seja, você quer chorar na presença de Deus, você tem que fazer um autoexame. Você tem que reconhecer, você tem que ver a maldade, a impiedade no teu coração, para você ser levado a uma humilhação e a um choro na presença dele de arrependimento, irmãos. E isso aqui, essa bem-aventurança aqui, é o seguinte, olha só. Primeira bem-aventurança: os que dependem de Deus e são quebrantados de coração. Segunda, os que por conta do quebrantamento choram na presença dele. Esse é um choro de arrependimento.
Nós choramos porque nós não conseguimos crescer em santidade. Nós choramos porque não nos parecemos com o nosso Salvador. Nós choramos porque ainda recorremos no pecado. Mas esses que estão fazendo isso estão sendo abençoados, aprovados por Deus. Sabe quem não é aprovado por Deus? Quem permanece ainda insensível à prática pecaminosa que tem no coração. Quem não é abençoado, não é aprovado por Deus, é quem continua fingindo ou continua maquiando o pecado dentro do coração. Deixa eu voltar a citar o Lloyd Jones. Todos eles recomendam o autoexame, os profundos conhecedores da vida no espírito. Afirmam que é conveniente ao indivíduo fazer uma pausa no fim do seu dia. Olha que recomendação prática para nós aqui nessa noite. Fazer uma pausa no fim do seu dia e começar a meditar sobre si mesmo. Pensar em você mesmo. Repassando rapidamente os acontecimentos do dia e perguntando: o que eu fiz? O que eu disse? O que eu pensei? Como foi que eu me comportei em relação aos meus semelhantes? Ora, se você fizer tal coisa, qualquer noite dessas vai descobrir que fez muitas coisas que jamais deveria ter feito. Tomará consciência de haver nutrido pensamentos, ideias e sentimentos muito indignos, muito pecaminosos. E ao perceber essas coisas, qualquer crente vai se sentir profundamente afetado pelo senso de tristeza e pesar por haver sido capaz de tais ações ou pensamentos. E isso leva esse crente a se lamentar e chorar. Agora, o crente não, ele não apenas para nessas coisas que pratica. Pelo contrário, ele medita e contempla as suas próprias ações, o seu estado e a sua condição de pecaminosidade. E então, ao examinar a si mesmo, ou seja, ele só não avalia o que ele fez, mas ele pausa e conversa com o próprio coração. Deixa eu dar um exemplo aqui muito rápido. Meu irmão, digamos que você nesse dia de hoje mentiu. Segundo o que Lloyd Jones está recomendando aqui, tu tem que parar e se conversar com o seu coração. O que você fez hoje que não agradou ao Senhor? O que você fez hoje que não foi digno do nome de Cristo? E você vai se convencer pelo autoexame. Examine se o homem pois a si mesmo, né? Só na ceia? Não, irmão, na vida cristã. Quem se examina continuamente, no dia da ceia está preparado para cear. Pelo menos em relação à própria consciência. Examina. O que eu menti? Mentiu por quê? Menti porque quis me proteger. Você não percebe que isso que você fez não agrada o seu Deus? Essa autoconversa, essa conversa com o espelho e essa maneira de pensar como foi o seu dia vai te levar ao quebrantamento. Tem que levar. Mas tem que ser honesto para o espelho e afirmar que o pecado está sendo praticado. Lloyd Jones vai continuar dizendo: o crente precisa se conscientizar desses princípios malignos que existem nele. O crente, ele se vê obrigado a perguntar a si mesmo: o que há em mim que me leva a agir assim? Está no trânsito, toda vez que alguém te fecha, você xinga. As pessoas são muito boas para mim, até me contrariarem. Eu não gosto de perder nenhuma discussão. Está percebendo, irmão? Estou dando exemplos aqui, estou soltando aleatoriamente. Eu tinha 2 pães. Com um pão eu ficava saciado. Tinha uma pessoa faminta do meu lado, mas eu comi os 2 pães para que a pessoa não comesse nada, porque eu sou egoísta. Esse egoísmo, o que você faz com isso? Lloyd Jones vai dizer: irmão, por que eu me irrito tão facilmente? Por que eu tenho esse mau temperamento? Por que eu não sou capaz de me controlar? Por que eu guardo pensamentos maldosos, invejosos e ciumentos? Por que tanto ciúme com o seu cônjuge? Por que tanta tentativa de controle do seu marido ou da sua esposa? Por que tanta violência na forma de tratar as pessoas? Por que você grita tanto? Amém, irmãos? Está percebendo agora na prática? Na prática fica melhor para entender, né? Quem é bem-aventurado entra nesse conflito no fim do dia. É hoje que você vai começar a fazer isso, amém? É hoje, vai para o espelho. Como foi o seu dia? A palavra diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, etc. Antes do seu prazer, tem seu prazer onde? Na lei do Senhor. E faz o quê? Medita
de dia e de noite. Comece na presença de Deus e termine o dia na presença de Deus. Comece apresentando sua vida a Ele e termine perguntando para você mesmo: eu vivi agradavelmente a Ele? Eu vivi para a glória dEle? Amém, irmão? Eu tenho que terminar aqui, vou terminar. Primeira percepção do choro é em relação a você mesmo. Irmãos, quando você faz isso, se você for fiel e sincero com o teu próprio coração e reconhecer que muitas vezes você faz isso porque você se esquece do Senhor, você faz isso porque você está longe da palavra de Deus, você faz isso porque você não teme a Deus, você faz isso porque você não ama a Deus, você faz isso porque você não se alegra com as coisas de Deus. Isso, se você for nascido de novo, o Espírito Santo vai gerar em você uma tristeza pelo pecado. E bem-aventurado é quem sente tristeza pelo pecado, porque será consolado pelo Espírito Santo de Deus. Caminhando para terminar agora. Esse choro também é considerado um choro por algo maior do que você mesmo. Às vezes o pecado do mundo, a falta de ética, a injustiça no mundo, a crueldade, a indiferença das pessoas em relação ao sofrimento do outro, o orgulho que produz destruição de amizades, competição, divisão numa igreja, numa família, tudo isso se acumula na consciência de uma pessoa sensível e faz ela chorar. Muitos de nós preferimos apenas ler Mateus 23. Depois você lê lá Mateus 23. Eu vou só dar uma pinceladinha para você. Tem muito crente que gosta de falar Mateus 23. Tem crente que gosta de apontar erro dos outros. Gosta de mostrar, está errado, isso aqui está errado. O texto começa assim, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem não fazem. Olha Jesus agora acusando os fariseus. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha o versículo 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, primeiro limpe o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Versículo 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. 33. Serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Olha, Jesus estava aqui irado, né? Tem crente que gosta dessa parte do texto. Oi? Entendi. Não entendi o que você falou. Fala alto, filha. Eu não estou te escutando. Mateus 23. Não, ainda não. Ela está perguntando do fundo. Desculpa, não, ainda não. Ainda não. Obrigado, tá? Gente, Karine tem sido uma benção aqui para nós, tá? Karine, muito obrigado por você estar aqui com a gente, servindo com tanta alegria. Ela tá... eu não estou entendendo nada que ela está falando. Mas entendi agora. Estamos chegando já. É por causa da hora. Ela está querendo que eu termine a mensagem, né? Por isso ela está falando para eu acabar logo, né? Calma, irmã. Não? Não tá bom. O que eu estou dizendo aqui? Tem muito crente que gosta de ler Mateus 23, mas não lê o final. Vamos ler o final? Versículo 37. Tem uns crentes legalistas que gostam de falar: fulano erra, fulano peca, tá errado, isso tudo tá errado na igreja, tem um monte de coisa errada na igreja, mas não consegue fazer isso aqui, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus chora por Jerusalém. As grandes lâmpadas da história da igreja aprenderam a chorar. Homens do calibre de Calvino, George Whitefield, John Wesley, Robert McCheyne, Anne Bounce. Irmãos, eu acho que já conseguimos explicar bastante aqui para você o que é
o choro nesse texto da bem-aventurança. Vou para a finalização da palavra dizendo o seguinte para você. O cristão tem que ser realista, muito realista. Não temos que ser nem otimistas, nem pessimistas. Temos que ser realistas. Vocês estão aí? Acorda aí. O cristão percebe que a morte é um fato que tem que ser encarado. Deus existe, irmãos. É uma realidade. Deus se revelará a todos. É uma outra realidade. E muitos vão conhecê-lo. Alguns vão conhecer o Salvador, outros vão conhecer o juiz. O pecado é um fato. O pecado é tão feio, tão horrível, de uma escuridão tão difícil de se escrever com palavras diante da realidade da pureza de Deus. Mas é uma realidade. O pecado é uma realidade. Nós pecamos. A eternidade é um fato. Todo ser humano caminha a passos largos para ela. Ou você vai ter uma eternidade com Deus, ou vai ter uma eternidade sem Deus. A revelação de Deus é um fato. E vai tudo se manifestar, e tudo já é verdadeiro e se manifesta para nós. A vida e a morte. O perdão de Deus ou a condenação de Deus. O céu ou o inferno. São realidades. Elas não vão sumir desta vida. Quem tem consciência dessas realidades e avalia a si mesmo e o mundo ao qual vive, não tem outra coisa a fazer a não ser chorar. Irmãos, o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem é para nós chorarmos. Se eu sou um policial militar, no exercício da minha profissão, entrando em conflito com um criminoso, pelo poder da espada de Deus que é dada ao Estado, eu tenho que me defender e defender a população e o Estado. Eu tenho que defender para que o crime não continue avançando. Mas como cristão, a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Como é que eu vou falar que foi mais um CPF cancelado? Está tudo na vala agora. Estão tudo no quinto dos infernos. E as famílias que estão chorando agora? E a mãe, que é da Assembleia de Deus, que orou pelo seu filho até ontem, e o filho mesmo assim morreu. Mas era bandido, pastor. Mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Evangelho é para salvar todos, inclusive criminosos. Mas quem não é humilde de espírito não consegue enxergar assim. Eu chorei pela cidade do Rio de Janeiro, pela violência na nossa cidade. Chorei por esse tráfico que não para de crescer no nosso estado. Isso é consequência de maus governantes e de um povo que não elege bem seus governantes, não cobra eles. Consequência de pecados que são cometidos. Há uma cultura aqui no Rio de Janeiro de carnaval, de bagunça, de entretenimento. O povo está só bebendo cerveja. Vai ali na Serrinha para você ver. Um monte de homem viciado aí em bebida alcoólica, violento com as suas mulheres, que já muitas vezes nem é fiel às suas mulheres. Por quê? Porque o pecado está dominando eles. Isso nos deve gerar em nós não um senso de vão tudo para o inferno, que morram todos, que sejam todos destruídos, que venha a ira de Deus. Não, irmãos, clame por misericórdia. É tempo de chorar também pelo pecado deles. Amém, irmãos? É tempo de chorar por aquele parente seu que se desviou. É tempo de chorar por um vizinho teu que está longe do Evangelho. É tempo de chorar por gente que deixou a igreja, agora está no crime, está na prática do mal, na prática ilícita. É tempo de chorar. E os que choram são aprovados por Ele, abençoados. Meu irmão, quem tem humildade de espírito e é feliz e é abençoado, é sensível ao próprio pecado que comete e aos pecados que são cometidos em sua volta. Isso é chorar. Mas a palavra vai dizer para nós. Mateus capítulo 5, versículo 4. Eu peço desculpas, irmãos, pela mensagem se estender. Mas eu acredito que essa mensagem você precisa voltar a ouvir a gravação dela. Pegar um caderno, um bloco de notas e ir anotando algumas coisas que você escutou aqui. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, quando nós choramos o nosso pecado, nós já estamos no caminho do arrependimento. O arrependimento começa no nosso entendimento, na nossa consciência.
passa pelas nossas emoções, uma tristeza emocional, nós choramos pelo pecado cometido. E culmina no abandono. Você lembra do texto que nós lemos de Provérbios 28:13? Quem encobre a transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa a transgressão e deixa e abandona, alcançará misericórdia. Arrependimento é você entender conscientemente o pecado, você sentir a dor do pecado, o quão ele é terrível, o quão ele é maligno, e você sofrer e chorar e querer não mais ficar nessa condição. Aí vem a última etapa que completa o arrependimento, o deixar o pecado, a prática, a atitude de não pecar mais, ou de não voltar mais àquela prática. Esses que fazem isso, só fazem isso porque têm humildade de espírito e porque choram sofrendo pelos seus pecados. Mas quem chora é consolado. Nosso consolo, irmãos, é que apesar de sermos tão pecadores, Cristo já morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Em Cristo nós temos esperança de continuar crescendo espiritualmente e em santidade. Porque Ele morreu por nós e ressuscitou dos mortos, nós podemos continuar a luta contra o pecado e alcançar vitória. Nosso pecado causou o sofrimento de Cristo. Quando você pecar e perceber o seu pecado, lembra da cruz. Na cruz está a nossa condenação. Na cruz está o nosso mal praticado conscientemente. Mas também na cruz está o perdão de Deus para nós. Na cruz também está a misericórdia de Deus manifesta para nós. Na cruz também o amor de Deus é pregado para nós. E nós podemos então, com esse amor dentro de nós, desistir de continuar pecando contra Ele. Duas aplicações para a nossa vida. Você tem chorado e lamentado, primeiro, você tem chorado e lamentado pelos seus pecados em profundo arrependimento? Esse cidadão do reino de Deus, esse embaixador do reino do céu, ele não pode viver sem um profundo senso de dependência total de Deus e da necessidade de ser mais santo como Ele é nessa vida. E a segunda aplicação e última. Quando foi a última vez que você chorou pelos pecados dos outros? Ou mesmo do bairro que você vive? Da cidade ao qual você vive? Ou da humanidade, da nação, enfim. Esse é um exercício espiritual que nós devemos praticar para sermos ainda mais bem-aventurados, aprovados por Deus. Então, irmão, pode colocar aí, Karine. Convoco toda a igreja a chorar pelos pecados da Serrinha, pelos pecados cometidos aqui em Campo Grande, aqui nesses sítios, nessa cachoeira. Chora pela incredulidade desse povo que está ali adorando falsos ídolos, falsos deuses, né? Nesses sítios aí. É muito mais fácil a gente olhar para esse povo que está nos sítios fazendo as suas expressões religiosas, de crenças que nós não acreditamos que sejam verdadeiras. É mais fácil a gente falar assim, vai tudo para o inferno. Mas o Evangelho nos manda chorar por eles. Nos manda desejar que eles sejam salvos. O Evangelho nos manda reconhecer que esse pecado deles também nos afeta. É tempo de se entristecer com o pecado. Chore pelos seus familiares, seus parentes, seus vizinhos. Chore pelos irmãos que estão aqui na igreja. Quantos irmãos aqui na igreja, irmãos, que não crescem espiritualmente? Quantos irmãos aqui na igreja que estão cegos e surdos para ouvir e ver? Não ouvem a palavra, não veem o Senhor agindo. E aí vai ficar só falando, tá todo mundo disperso, tá todo mundo desanimado, tem um monte de gente desanimada, tem um monte de gente esfriando, tem um monte de gente fraca na fé, tem um monte de gente imatura na fé. Isso deveria ser um motivo para nós chorarmos. Mas esse choro vai trazer para nós e traz para nós uma grande promessa: consolação do Espírito. Quando nós choramos na presença de Deus, nós somos consolados. E quando nós somos consolados, a alegria do Espírito vem. É por isso, irmãos, que antes de você ter a plenitude do Espírito, você tem que sentir a dor do seu pecado e confessar. Antes do positivo vem o negativo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante que o texto no seu contexto vai dizer: olha, ainda que a ira de Deus pareça que não vai acabar, a misericórdia dele virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que choram pelo pecado conseguem alcançar mais alegria no Espírito. Aqueles que choram pelo pecado próprio e do mundo, dos outros, têm esse coração quebrantado, têm essa sensibilidade espiritual e por conta disso crescem espiritualmente e são aprovados por Deus. Bem-aventurados os humildes em espírito, os pobres em espírito,
Bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus, e eles serão consolados. Você recebe essa palavra, irmão? Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.